Graça e paz, amados e amadas, abençoados e abençoadas. Aqui quem fala é a pastora Madalena. E mais uma vez o papai vem falar comigo e com você. Aqui em Gênesis, queridos. Gênesis 26, versículos 12 e o versículo 14. A palavra diz assim: semeou Isaque naquela terra e, no mesmo ano, recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo, possuía ovelhas e bois em grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. Oh, glórias a Deus por essa palavra que mais uma vez o Senhor vem falar comigo e com você. Meu amado e minha amada, você como Isaque tem semeado aí nessa terra seca, nessa terra que não tem água, mas que Deus te colocou nela e que Deus está com você a cada instante. Se você tem semeado, a tua colheita vai ser tremenda. Ela vai ser aquela colheita que é a boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Porque o Senhor vem falar para você que obedeceu, para você que creu, para você que mesmo não entendendo, falou: sim, Senhor, eis-me aqui. O Senhor está te abençoando como abençoou a Isaque. O Senhor está te enriquecendo como enriqueceu Isaque. O Senhor está te prosperando como prosperou Isaque. O Senhor está trazendo para você em tudo o melhor dessa terra. Só que tem uma coisa, queridos. Toda essa abastança vai causar inveja. E olha, os filisteus podem ser os da tua própria casa, da tua própria família, os teus amigos e colegas, os pessoal da tua rua, os que congregam com você na tua igreja. Sabe, queridos, nós vamos ter as pessoas que nos invejam sem saber como está o sapato que nós calçamos. As pessoas não sabem, né? Mas elas invejam. Sabe, queridos, aqui quando você lê o capítulo 26, depois os irmãos leem o Gênesis 26, a Bíblia está contando, queridos, que naquela época estava tendo muita fome na terra. Era um período em que era de escassez, de seca, e estava difícil para qualquer pessoa. E foi uma época marcada na história por causa disso. E nós estamos vivendo dias, queridos, em que a terra está seca, dias que tem a dificuldade em todas as áreas, dias que nós olhamos e não tem para onde correr, a não ser para Deus. Mas Deus falou: eu te abençoo, e você vai ter o melhor dessa terra. Sabe, queridos, e no meio de toda aquela situação, Isaque, ele recebia as piores notícias daquele lugar. Talvez você também está recebendo as piores notícias, talvez no dia de hoje, ou no decorrer do teu tempo, da tua trajetória, da tua jornada. Talvez você olhe e fale: mas não tem perspectiva nenhuma neste lugar, eu quero sair daqui, eu quero ir para outro lugar, eu quero ir para outra terra, para outro país. Porque você está olhando para a terra seca, sabe? Você está olhando para as pessoas secas, mãos ressequidas, pessoas desprovidas de amor, pessoas desprovidas de Deus, queridos. Talvez você esteja passando por isso, mas, amados, espera e pensa. Isaque, ele considerou também, ele olhou a situação e ele falou: não, eu vou para o Egito, eu vou voltar para o Egito, vou para o Egito, porque no Egito vai ter abastança. Mas Deus ordena ele que fique em Gerar. Então Deus está falando com você, independente do que você está passando, independente da situação que você está passando, independente da terra seca, independente do que você tem passado de afronta, de inveja, independente do que você tem passado da tua casa, com a tua parentela, com a tua família, com as pessoas ao teu redor, permaneça em Gerar. Permaneça. Mesmo não parecendo o melhor lugar do mundo, mesmo pela tua lógica, é o pior lugar. Talvez você olhe e fale: meu Deus, é o pior lugar que eu podia estar nesse momento. É o que Deus quer agora. É o que Ele está falando com você. E Deus, Ele está te prometendo, como Deus prometeu a Isaque. E Deus prometeu a ele que, apesar do cenário não ter esperança nenhuma, apesar de você olhar e falar: Deus, mas que esperança tem para isso tudo que está acontecendo?
Eu vou te abençoar, assim como a tua descendência. Deus está te abençoando, como Ele abençoa a tua descendência. Ele está provendo, como Ele provê para a tua descendência. Ele está falando com você. Então, meu amado e minha amada, sossega aí teu coração, aquieta tua alma. Sabe, Isaac não questionou a ordem do Senhor. Você acha que Isaac questionou a ordem do Senhor por um milagre? Será que ele foi diante de Deus e falou, faz um milagre, entra nessa causa, sabe? Não, ele não fez isso. A terra começou a frutificar a 100 por 1, porque Deus estava no controle, e Deus está no controle da tua vida, Deus está no controle da tua trajetória, Deus está com você desde o início e nunca te faltou nada, porque Ele está provendo todas essas coisas, Ele está te abençoando em todos os tempos, porque Ele é teu Deus e você é filho. Vocês estão entendendo, meus queridos? Vocês estão entendendo? E sabe o que aconteceu com Isaac? Pode dar glória a Deus e aleluia. Pode começar a louvar o Senhor e agradecer. Ele ficou tão rico que causou inveja nas pessoas ao redor. Meu amado e minha amada, Deus está falando com você, que Deus vai fazer tanto na tua vida. Deus já está fazendo, porque já está causando inveja. Mas Deus vai fazer mais, muito mais. E as pessoas vão ser invejosas. Aqueles que estão ao teu redor, amigos, inimigos, família, vão ter inveja de você. Era evidente, queridos. Porque era evidente, não tem como esconder uma farta colheita. Não tem como esconder o que Deus está fazendo na tua vida, o cuidado que Ele tem com você. Queridos, ele simplesmente plantava e a terra provia. Tudo que ele plantava obedecia à voz de Deus e produzia, e produzia, e produzia. Fruto da obediência de Isaac. Quando ele olhou, ele tentou ir embora. Mas depois ele obedeceu a Deus. Talvez você olhou para a situação, e talvez hoje você olhou para a situação e falou, Deus, não quero ficar nesse lugar mais não. Quero ir embora. Mas Deus está falando para você, obedeça. Assim como Isaac, fica em Gerar. Essa é a minha vontade. Então, em nome de Jesus, fique. Fique. Sabe, queridos, talvez você olha e você fala assim, mas eu não plantei essa situação difícil. Não tem como eu estar colhendo isso, eu não plantei isso. Queridos, eu sei que você não plantou. Mas para passar pelo processo tem dor. Antes de Jesus passar ali para a cruz, ele já começou a sofrer a dor. Quando chegou na cruz, ele sofreu a dor, ele sofreu a humilhação, ele foi sofrendo tudo até passar pela cruz. Mas depois da cruz, da morte, ele ressuscitou. Então, creia, vai ter ressurreição na tua vida. Sabe, você fala assim, como que eu vou dar conta de algo se eu não tenho nadinha para dar? Como é que eu vou semear alguma coisa se eu não tenho condição de semear? Talvez você está falando isso. Talvez hoje chegou até você uma situação difícil de alguém. E você olhou para a situação e falou, Deus, eu conheço meu coração, Pai. Eu não tenho condição financeira. Eu não tenho condição de fazer, de abastecer. Olha aquelas crianças precisando de comida. Olha aquela situação precisando de pagar aquela conta de luz e de água. Talvez você olhou para a situação e falou, Senhor, eu não tenho como fazer. Não tenho nadinha para dar. Meu amado e minha amada. Mas Deus vem falar para você também que essa situação vai mudar. Porque a lógica de Deus é diferente da nossa lógica. E Deus, entenda de uma vez por todas, o Deus, Ele não quer que a gente dá as coisas que a gente não tem. A gente dá porque a gente tem. Porque tudo vem dEle, não vem dEle? Você está entendendo o que Deus está falando? Queridos, a gente não dá porque não tem. Nós não temos porque não damos. As pessoas estão tendo falta. As pessoas estão desprovidas. As pessoas estão tendo necessidade muitas das vezes, querido, porque a mão está mirrada. Valoriza coisas, mas não valoriza pessoas. Não importa com a dor humana, não importa com o sentimento do outro que não tem, que não sabe o que fazer, queridos. Não é um raciocínio meio louco? Mas para Deus não é, não. Para Deus não é louco.
Deus, Ele sempre espera de mim, de você, de nós, uma atitude de fé. Se você não tiver fé no teu coração para liberar os milagres, a porta vai ser sempre fechada. Agora, tenha atitude de fé. Tem atitude. Você vai ver a porta se abrir. Porque Deus está falando, não é o homem. O homem mente, o homem promete, não faz. O homem pega aquilo que faz, aquilo que ele dá, ele toma. Mas Deus não. Deus não é assim, Ele é fiel. Sabe, querido, se eu e você queremos viver extraordinário de Deus, se eu e você queremos que tudo na nossa vida floresça, tenha abundância, as finanças, nós precisamos ser fiel a Deus. E a fidelidade é o plantar e o regar. Nós temos que plantar, queridos, e regar. Tem gente que só planta, né? Tem gente que vai lá e dá aquela oferta para aquela família tem uma necessidade. Aí ele esquece que a fome vai bater no outro dia do mesmo jeito, que ele vai comer hoje, amanhã ele vai ter fome. Não, mas eu já dei a minha oferta, eu já fiz a minha parte. Não, você tem que regar, planta e rega, pra você ver a colheita, porque aí vai nascer. Não, já plantei, tá de bom tamanho. Não, planta e rega. Com a tua oferta, com o teu amor, com a tua ajuda. Crendo na palavra. Não esperando do homem, mas crendo na palavra. Sabe, meu amado e minha amada? Talvez agora você esteja disposto a obedecer. Essa palavra tocou teu coração. E você olhou e falou, Deus, essa palavra falou comigo. Tá falando ao meu coração. E eu tô aqui segurando, porque antes eu estava assim, com o desejo de doar, de abençoar alguém. Deus já tinha até me mostrado uma quantidade específica para me doar, para me abençoar, para me pagar uma conta, mas eu estava segurando. Mas agora você ouviu a voz de Deus, não segura mais. Obedecer é melhor do que sacrificar. Persevere enxergando as coisas de Deus, vendo as coisas de Deus, praticando as coisas de Deus, e você vai ver a prosperidade em tudo na tua vida. Você vai ver o resultado dessa colheita, queridos, farta e abundante que Deus está falando hoje, a cada um de nós. Deus maravilhoso, Paizinho querido. Papai, que palavra mais tremenda. Papai, eu não tenho palavras para te agradecer. Papai, e tem um louvor que diz que as poesias e os hinos de louvores que mais fruíram foram feitos em meio a tribulação, a tristeza, a difamação. Sabe, papai, eu vejo que a tua palavra flui tanto, papai, quando somos afrontados, machucados, feridos, Senhor. Paizinho, e eu creio, papai, que mesmo que cada um de nós esteja hoje passando por uma situação financeira complicada, que eu sei que muitos estão, Paizinho, nós temos no nosso coração a generosidade que vem de Ti, porque é o Senhor que nos fez essa pessoa generosa. Paizinho, em obediência a essa palavra no meio dessa crise, Pai, nós não vamos deixar de ser fiéis. Nós não vamos deixar de plantar, de abençoar, de suprir em obediência, em amor a Ti. Em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus.